Hoje você vai descobrir algo que quase ninguém comenta, mas que afeta diretamente o seu bolso. Toda vez que os Estados Unidos espirram, o Brasil pega pneumonia. Do café à gasolina, da inflação ao desemprego, quando o Fed decide subir os juros, quando a Casa Branca muda de governo ou quando Wall Street entra em pânico, o Brasil sangra. Neste vídeo, vamos expor como decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância controlam o ritmo da nossa economia e por que ainda somos tão dependentes do Império Americano. Se você acha que entende de economia, espera até ver isso. Imagine dedicar décadas para construir um império agrícola e tudo isso começar a desmoronar por causa de uma decisão tomada lá fora, em Washington. Não foi erro seu, nem uma seca. Foi uma tarifa, uma assinatura. O Brasil inteiro sente o baque. O que isso revela sobre o nosso verdadeiro lugar no mundo? Que o Brasil realizou Recentemente, os Estados Unidos impuseram tarifas altíssimas, de até 50%, sobre o suco de laranja brasileiro. Isso não é só uma questão de comércio, é uma mensagem. Queremos proteger nossos produtores e vocês que lutem. Essas tarifas afetam diretamente a cadeia produtiva brasileira. Se o suco chega mais caro nos supermercados americanos, ele vende menos. E se vende menos, nós perdemos empregos, exportações, renda, desde o pequeno agricultor no interior de São Paulo até o operador do porto em Santos. O impacto é real e é grande, mas essa história não começou agora. Nos anos 80 e 90, o Brasil já enfrentou barreiras similares. Produtos como aço, carne, álcool combustível, algodão, café, todos foram alvos de políticas protecionistas americanas em algum momento. Por exemplo, em 2009, o Brasil venceu uma disputa histórica na OMC contra os Estados Unidos por causa dos subsídios ilegais ao algodão americano. A vitória brasileira rendeu o direito de retaliar, algo raro no cenário global. Na década de 90, os Estados Unidos aumentaram tarifas sobre o aço brasileiro, alegando dumping, que causou uma crise nas siderúrgicas nacionais. E o que é o protecionismo? É quando um país decide proteger sua indústria local, encarecendo os produtos estrangeiros com impostos altíssimos como essas tarifas. Funciona como um escudo comercial. Eles protegem o mercado deles. Nós ficamos do lado de fora, batendo na porta, com produtos mais caros, menos competitivos e uma economia vulnerável. A dependência brasileira. O Brasil é uma das maiores potências agrícolas do planeta. Exportamos soja, carne, café, minério. Mas há um detalhe incômodo. Somos gigantes, com os pés acorrentados. Cerca de 20% das exportações brasileiras vão direto para os Estados Unidos. E quando eles impõem barreiras, o impacto aqui é imediato. É como se o Brasil vendesse o almoço contando com o dinheiro que ainda não caiu na conta. O problema é estrutural. Nossa economia foi moldada para atender às demandas externas e não ao bem-estar interno. Quando os Estados Unidos dizem pare de mandar, a gente para. Quando eles dizem mande mais, a gente corre para atender. E nisso, nossa soberania vai sendo rifada um container por vez. Essa guerra de tarifas não é só econômica, é política. É sobre quem dita as regras. Os Estados Unidos usam sua força comercial como uma arma silenciosa. Não precisam invadir, basta sancionar, taxar ou restringir. E o Brasil, como outros países em desenvolvimento, precisa escolher: se opõe e arrisca perder mercados ou se cala e engole o prejuízo. Esse jogo é cruel e quase ninguém vê, mas está em tudo. Na inflação que sobe, no produtor que quebra, na dívida que aumenta. Cada decisão tomada lá fora ecoa aqui dentro. E nós seguimos reagindo, nunca liderando. Esse é o custo da dependência. Meus amigos, fomos surpreendidos na última semana por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto. O fim do superciclo das commodities. O Brasil surfou a onda do chamado superciclo das commodities. A demanda chinesa por soja, minério de ferro e petróleo fez nossa balança comercial disparar. O PIB crescia a taxas que pareciam de país asiático. Parecia que, enfim, tínhamos encontrado nosso caminho. Mas esse ciclo era artificialmente sustentado por uma demanda externa insaciável. Quando a China desacelerou e os preços internacionais caíram, o Brasil sentiu o baque. Entre 2011 e 2016, nossa economia entrou em recessão profunda. A dependência ficou evidente. Quando o mundo para de comprar, o Brasil para de crescer. Hoje, com novas tensões comerciais globais, como entre Estados Unidos e China, e a busca por fontes internas de produção em vários países, o Brasil pode ficar de fora de uma nova onda. Isso exige um novo tipo de pensamento econômico, menos dependente, mais soberano. À primeira vista, uma guerra comercial entre potências como China e Estados Unidos pode parecer coisa de titãs.
anos, algo distante da sua realidade. Mas a verdade é que, quando essas superpotências brigam, países como o Brasil acabam levando os estilhaços. E sabe onde isso bate? No seu bolso. Quando o Brasil perde competitividade para exportar por conta de tarifas, o ciclo se desequilibra. O país vende menos, entra menos dólar no país. O real se desvaloriza, os preços sobem, inclusive para você no supermercado. Um exemplo direto aconteceu em 2018, quando o então presidente Donald Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio brasileiro. A 25% tariff. A justificativa, segurança nacional. O resultado foi um terremoto econômico. A indústria siderúrgica brasileira, que tinha os Estados Unidos como principal cliente, viu os lucros despencarem. Empresas como Gerdau e Usiminas perderam contratos, tiveram ações desvalorizadas e precisaram recalcular produção e empregos, encarecendo tudo: combustível, trigo, insumos agrícolas, eletrônicos. E isso se espalha. O preço da gasolina sobe, o custo do frete aumenta. E de repente, até o pão francês da padaria ficou mais caro, não porque o trigo sumiu, mas porque o sistema inteiro ficou mais instável. Em 2020, algo parecido ocorreu com a soja. A guerra comercial entre China e Estados Unidos fez os chineses comprarem mais soja do Brasil, o que parece bom, certo? Mas isso causou escassez interna, subiu o preço do óleo de soja e de vários alimentos no mercado interno. Exportamos lucro, mas importamos inflação. Isso revela um ponto central. O Brasil é uma economia aberta, mas dependente. E nessa condição, não temos o controle do jogo. A filosofia da soberania econômica. A pergunta que fica é: o que você pode fazer? A resposta começa com educação financeira e consciência econômica. Entender como as decisões globais afetam o seu bolso é o primeiro passo para tomar decisões melhores de consumo, de voto, de carreira. No passado, ignorância econômica era quase aceitável. Hoje, é suicídio financeiro. Você precisa saber onde está seu dinheiro, como ele circula e como o sistema global interfere nisso. A diferença entre prosperar e sobreviver está nesse conhecimento. Filosoficamente, isso se conecta à ideia de responsabilidade individual. Em vez de culpar o sistema, a inflação ou o político da vez, o indivíduo consciente busca formas de se adaptar, prosperar e influenciar positivamente sua comunidade. E que fique claro, essa análise não joga para debaixo do tapete a responsabilidade dos governantes que nos assombram há décadas. Pelo contrário, se um governo não pode ser responsabilizado nem pelo triunfo, nem pela tragédia, então, para que ele existe? Mas se você sente que é hora de se libertar, de não ser mais refém das instabilidades ou das canetadas alheias, a mudança começa agora. Organize suas finanças, corte os excessos e, o mais importante, busque incansavelmente novas formas de multiplicar seus ganhos. Na descrição, você encontrará uma planilha exclusiva para dar o primeiro e mais importante passo. Ela será seu mapa para a autossuficiência e a resistência contra qualquer sistema. Questione, estude, reflita e nunca esqueça: sua visão de mundo molda a forma como você ganha, gasta e investe. No fim das contas, seu bolso carrega mais filosofia do que você imagina. Eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho.